10 horas e 7 minutos. É o seguinte, a gente vai começar atualizando para você a situação das estradas do Paraná antes de trazer os outros assuntos. Aí tem muita gente de olho, porque obviamente, né, Riva, por questões profissionais ou pessoais e até, ó, por solidariedade, né, em relação à tragédia que aconteceu na 376, quer entender como é que está na manhã de hoje a situação, desde as primeiras horas do dia. Mais uma vez, o jornalista e repórter Eric Mota acompanha de perto a situação. O Eric vai trazer mais detalhes ao vivo. Bom dia para você, Eric. Bom dia, Rafa, Riva e a todos que nos ouvem. A situação nesse momento parece estar um pouco melhor. Isso porque faz bastante sol agora aqui na região de Garuva. Estive até poucos minutos atrás no último ponto onde é possível chegar antes do local do deslizamento, que é a 3 quilômetros deste local, e por lá alguns caminhões já voltaram a circular e a levar os dejetos que estavam na rodovia, que estavam na pista. Vale lembrar ainda que a BR-376 segue completamente bloqueada em ambos os sentidos. Já a BR-101 de Santa Catarina, no sentido de Curitiba, tem bloqueio também no pedágio do quilômetro 1,3 aqui na região de Garuva. Também tem bloqueio nos quilômetros 232 e 236 na região de Palhoça. No sentido Porto Alegre, tem bloqueio no quilômetro 227 também na região de Palhoça. A concessionária Artéries tem reforçado que a BR-376 segue completamente bloqueada. Por que eu estou frisando isso? Porque alguns motoristas, alguns caminhoneiros estão recebendo uma notícia falsa de que estaria prestes a ser liberada a rodovia. É mentira, ainda não temos prazo para isso. A gente perdeu a conexão com o Eric, mas portanto tá aí. Olha, quem tá na live tá acompanhando as imagens mais recentes das 376, então informação importante esclarecer, porque começa a circular em grupos de WhatsApp essa história de liberação e o fato é o que o Eric registrou. Não há prazo. Deixa eu aproveitar e pedir também pra gente falar da Serra Dona Francisca, né, que a gente trouxe ontem um caminho alternativo, teve deslizamentos por lá e a informação que a gente tem é de que apesar de ter tido deslizamentos que ontem acabaram prejudicando aí uma das rotas alternativas, já hoje há a liberação, chegaram a ser 12 pontos de interdição ali, mas por enquanto há essa questão já de liberação, tá? Ô Riva, é uma angústia muito grande, obviamente, das pessoas em relação não só às buscas, e a gente já vai detalhar mais conversando com o repórter Thiago Silva e outros repórteres que a gente vai trazer aqui ao vivo, mas vale dizer o seguinte, tem que ter calma. A 277 foi um exemplo. Eles avisaram que iam interditar a 277 parcialmente sentido litoral. E aí tinha uma fila de 8 quilômetros. Os caminhoneiros, obviamente, foram chegando ali, foram parando. Mas tinha muita gente de carro. Então já foi. Que não tinha necessidade. Isso, então já foi dito que não iria liberar. Agora tem o prazo de liberação a partir de sexta-feira, né? Ontem já começou, inclusive, fazendo a. Já tá em meia pista. Já tá em meia pista. Já vai e volta, né? Vai e volta e tal. Então, assim, mas existiu uma angústia muito grande, as pessoas foram pro carro, pros veículos da mesma maneira. Então tem que tomar muito cuidado com as informações de WhatsApp. Como pontuou o repórter Eric Mota, informação falsa por enquanto, sem prazo de liberação a 376. Não tem, gente. Não tem nem como prever. Hoje a chuva deu uma pequena trégua aqui na nossa região, mas a partir de amanhã e principalmente no sábado, fim de semana, ela já volta com 2 dígitos lá em cima, coisa acima dos 20 milímetros, 30, 40, 50, 60 milímetros. Lembre-se que, por exemplo, o município de Garuva tem uma média de 120 milímetros, choveu 340. Os últimos 240 milímetros caíram em apenas 4 dias, 60 milímetros por dia, é muita água. Então não teve muito o que fazer. Calma, paciência, a grande preocupação é... 277, ela estava em sentido litoral bloqueada desde anteontem, só que ontem, por volta das 3 horas da tarde, a pista, e eles liberaram um dos sentidos. Eles fizeram melhorias ali na pista, passou por limpeza, inclusive nós estivemos lá no quilômetro em que teve o deslizamento, foi ali na altura do quilômetro 39, sentido Curitiba e Paranaguá. Lembrando que sentido Paranaguá, sentido litoral, estava completamente bloqueado. Inclusive alguns motoristas estavam ali com cargas perecíveis há mais de 2 dias, mas felizmente eles conseguiram bloquear um dos sentidos. Então liberaram aí o sentido em pista simples, então o fluxo de veículos está aí normal
na BR-277. Só que em alguns trechos ali, inclusive hoje pela manhã nós estivemos lá, tem alguns pontos de congestionamento, mas nada que influencie tanto a viagem. Está dando uma demora aí de mais ou menos em torno de 15 minutos ao longo aí do trecho. Então o motorista tem que ter um pouco de paciência. E o que chama a atenção, que nós tivemos ali naquele trecho, é que já parou de chover há mais ou menos aí umas 10 horas. E está escoando água ainda. Tem um ponto lá que nós paramos, para vocês terem uma ideia, está parecendo uma cachoeira. Ou seja, não está chovendo, já parou de chover há mais de 10 horas, e o fluxo de água ali é bastante intenso, para vocês terem uma ideia do quanto encharcado, do quanto de água que choveu e está ali diante das encostas. A gente, inclusive, viu a limpeza que foi feita na rodovia, mas ainda é possível ver aí a quantidade de terra que caiu e, inclusive, a quantidade de vegetação que também caiu, que a gente consegue ver que ela conseguiu atingir as duas pistas no sentido do litoral. Então, nesse ponto, exatamente ali, é pista simples, né, tanto no sentido Curitiba quanto no sentido litoral, para as pessoas aí conseguirem ter um fluxo de veículos, já que ontem mesmo nós mostramos aí os problemas dos motoristas que precisavam chegar ao litoral e não conseguiam. Então ali agora está fluindo, a pista está liberada na 277, está no sentido aí simples, no trecho específico, mas aí os motoristas têm um pouco de paciência, mas nada que influencie tão aí, que prejudique tanto o percurso. A gente lembra que o DENIT ele realizou uma contratação emergencial de obra de contenção do talude, o investimento foi de mais de R$1,5 milhão de reais, e aí conforme as chuvas vão passando, eles vão fazendo a limpeza e até mesmo a instalação desse talude ali na BR-277. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Rafa, sobre a 277. A gente vai atualizando. Deixa eu dar um recado só para nossa audiência. A gente teve aqui um pequeno transtorno com a nossa live, né, Riva? Foi e voltou. Já tá no ar de novo, pode entrar. Tamo aqui. Então você pode entrar de novo, participar lá. Tem o RN Dia Curitiba no YouTube em Jovem Pan Grupo RIC. Caiu, mas está de volta. Então vai lá, entra no YouTube, participa com a gente, deixa o like. Participa, deixa o like lá que está concorrendo a prêmios. E você também pode manifestar aí, né, as suas impressões a respeito dessa situação envolvendo as rodovias. O repórter Thiago Silva também acompanha desde cedo as movimentações. Ele fica lá naquele ponto de bloqueio da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai trazer as informações do Thiago, que chegou a conversar, inclusive, com um caminhoneiro que conseguiu escapar aí dessa tragédia. Thiago, bom dia para você. Bom dia, Rafaela, bom dia, Rivaroli. Voltamos a falar aqui da BR-376, no quilômetro 662, posto de comando aqui do Corpo de Bombeiros, com o resgate às vítimas da tragédia registrada na última segunda-feira. No dia de hoje, a gente pode observar que a concessionária trabalhou durante toda a madrugada e conseguiu retirar boa parte da terra que ocupava a pista sentido norte, sentido Paraná. Já existe um caminho neste local. Ainda segundo as informações do Corpo de Bombeiros, já é possível observar os veículos pequenos que foram soterrados. A informação ainda aqui do Corpo de Bombeiros é que durante toda a manhã, por conta do bom tempo, não chove neste exato momento aqui, o tempo está bom, o céu está entre nuvens, mas é possível trabalhar com maior tranquilidade, porque choveu bastante nos últimos dias, o que dificultou o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas na manhã de hoje a chuva deu uma trégua, o que facilita o trabalho do Corpo de Bombeiros por aqui. A gente pôde observar que os bombeiros já conseguiram retirar do local pelo menos 3 caminhões. Foram retirados, foram conduzidos aqui ao posto da Polícia Rodoviária Federal e outros 3 carros também, 6 veículos ao todo, já foram retirados dos escombros. O Corpo de Bombeiros estima que pelo menos mais 4 caminhões e pelo menos mais uns 6 carros estejam soterrados. O Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira ainda não falou em relação a vítimas. Aqui no local, a gente conversou com o motorista de um caminhão que escapou por pouco. O veículo dele foi atingido pela lama, foi arremessado para a pista contrária, mas ele conseguiu escapar da tragédia. Emocionado, o seu Ed Carlos, motorista de Limeira, contou a nossa reportagem aqui como foi que tudo aconteceu. E chegou ali,
Então, depoimento... acenando um pouco antes, que haveria paralisação, né, parando. Aí pensei comigo, aí tem coisa ali. Aí eu devagarzinho, tô vindo. Aí parou o trânsito, depois furiu de novo o trânsito, aí parei ali embaixo, não acontecido, né? Parei no lugar. Vou dizer que eu parei no lugar certo, na hora certa, porque o lugar errado era 10 metros para frente. Se o senhor tá 10 metros na frente... A terra tinha engolido o caminhão. E aí a terra veio com tudo, o senhor escutou não dá tempo nada, não dá tempo de nada. Não deu tempo de absolutamente nada. Nada. Meu Jesus. Tô aqui. Falou que 2 carros estavam na frente do senhor. Sim, tinha 2 carros, que ele tava descendo devagarzinho e eles estavam na minha frente. Aí parou, depois não vi mais nada. Aí eu só quis sair correndo do caminhão. Eu nem vi conforme que eu só sei que ele parou do outro lado da pista. Do outro lado da pista. Porque a pancada foi grande em cima dessa mureta aí, né? Pra ver como arrancou tudo por baixo aí. E o senhor chega a encostar num outro caminhão? Sim, encostou, mas aí não fez nada, foi o lado de cá ali. Aí o cara já ele queria sair correndo também. Aí aceleraram todo mundo que tava subindo, acelerou, saiu fora, né? O senhor saiu correndo também. Aí eu peguei a voz e saí debaixo de chuva, aí fui até no posto. Desesperador. Porque não pegava o celular ali nem nada. Eu vou mandar. É a vida que segue. O senhor vai ter que passar aqui de novo. Toda vez que passar aqui pela BR vai ser uma lembrança nada agradável, né? Sim, né? Isso aí nunca mais esquece, né? Seu Ed Carlos, motorista de caminhão que escapou por pouco, contou ainda que na frente dele estavam 2 carros pequenos que foram engolidos pela terra, infelizmente. A gente continua aqui acompanhando ainda o trabalho do Corpo de Bombeiros. 54 bombeiros estão trabalhando, realizando agora, nesse momento, o trabalho de buscas, usando equipamentos de alta tecnologia na tentativa de acessar as vítimas aqui da BR-376. Na sequência, a gente volta com mais informações aqui do local da tragédia. Riva, Rafaela. Obrigada, Tiago, pelas informações. Riva, um depoimento aí bastante forte desse caminhoneiro, né? Falando que estava com tranquilidade. Inclusive, ele contou pro Tiago que nem resolveu ver o jogo, já foi adiantando o caminho do Brasil, no caso, né? Foi adiantando o caminho já de sexta-feira para frente. E aí, chegou nessa situação toda, né? Foi lá voltar para ver como é que tava o caminhão e escapou por pouco. É que nessas horas, né, Rafa, quando você tem essas tragédias, as pessoas vão vendo as atitudes que tiveram e começam a acreditar que isso era até coisa do destino, né? Ou que o destino salvou, ou que o destino colocou em meio a tudo isso, enfim. A emoção que fala mais forte nesse momento não poderia ser diferente, né? As pessoas foram atingidas por toneladas e toneladas de pedra, barro e árvores gigantescas. Tem uma imagem desse caminhão aí que é impressionante, que a gente vai tentar recuperar para você aqui, que tem uma árvore em cima do caminhão. Tem uma árvore em cima do caminhão, ali ainda. O que é um negócio absolutamente surreal. Depois você pode voltar até na live e ver. Você vê assim que tem uma árvore pendurada no caminhão, gente. Esse caminhão era que estava segurando uma parte dessa leira de terra que estava por ali, que é esse caminhão verde que nós mostramos para você. Ele foi retirado dali. Então os bombeiros começaram a entender que, não veio mais abaixo nem nada, então dá pra gente tentar lá, a árvore em cima do caminhão que você tá vendo passando ali, tá vendo? Essa árvore foi retirada junto com o caminhão. Qual é a grande preocupação? O lado de baixo da estrada e aquela parte em cima antes de começar a estrada, porque o meio já está conectado. É aí que os bombeiros têm a grande preocupação de estarem essas pessoas que estão nesse momento, algumas desaparecidas e que podem estar soterradas. É um negócio realmente maluco. As pessoas, as que passaram por isso, nasceram de novo. Podem colocar uma segunda data no RG aí e para quem acredita um milagre, Rafa, porque foi gigantesco o que aconteceu. A gente não tem a real dimensão porque nós não conseguimos contabilizar o número de atingidos ainda. Não tem essa noção. Tudo é especulativo. É projeção, é possibilidade. De real mesmo, é que a tragédia foi enorme. Muito bem, a gente vai atualizar essa situação agora 10 horas e 22 minutos, óbvio que ao longo da manhã a gente vai trazer aí mais detalhes, mas vale dizer o seguinte para você que tá na audiência, tá? Não cai em fake news, não existe previsão de liberação da 376 entre Curitiba e Santa Catarina nos próximos dias.
Então essas notícias que circulam em redes sociais, aí especulando, você pode deixar de lado. E a gente vai ao vivo conversar com o Nader Khalil, que está acompanhando de perto a situação da BR-376. O Nader vai trazer as informações, desde cedo está acompanhando. Nader, conta pra gente aí onde é que você tá e como é que tá a situação de momento. Oi, Rafa, oi, Riva, bom dia aos amigos ligados aqui conosco na Jovem Pan News. É um prazer estar falando com vocês. Eu estou exatamente, Rafa, no leito do rio, que passa embaixo de onde aconteceu o desmoronamento e onde as equipes de resgate acreditam que pessoas possam ter caído e possam ter sido levadas. Eu estou a cerca de 10 quilômetros do alto onde aconteceu o desmoronamento. E aqui nesse ponto é onde a gente consegue chegar com a facilidade um pouco maior para mostrar o volume de água que ainda desce aqui do alto da serra. Hoje tem sol aqui onde nós estamos. Para quem está nos vendo, a gente tem sol hoje, pouca nebulosidade. Quem está nos ouvindo também, alguma nebulosidade, uma abertura de sol, que ajudou com que as equipes de resgate pudessem trabalhar com um pouco mais de facilidade. Mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Olha aqui, ó, quem está nos vendo, forte nebulosidade para o alto da serra. Isso pode atrapalhar, já tem um vento que começa a cair. A gente que está desde as 5h30 da manhã aqui na região, percebe que houve essa abertura de sol e ajudou bastante. Mas o medo é de que volte a chover. E a chuva forte, uma demonstração da quantidade de água que desceu por aqui. Onde eu tô, tem uma passagem, aqui tem uma pontezinha, ó. Tá vendo? Aqui é concreto. Toda a ponte está tomada pela água, impossibilitando a passagem para o outro lado. Ou seja, os moradores daquele outro lado estão ilhados. Toda a comunidade de Guaratuba, que mora do outro lado aqui do leito do Rio São João, eles estão ilhados, não tem como passar para o lado de cá. E aqui, ó, era a única passagem. E como você pode ver, ó, aqui é concreto. Eu vou pisar aqui, ó, é concreto. É uma passagem de concreto para facilitar a passagem de carros, motos e pessoas. E agora essa passagem foi interrompida. Muita água. O trabalho dos bombeiros se concentram lá em cima agora em tentar encontrar possíveis sobreviventes dos veículos que estão embaixo da terra. Nos carros que estavam em cima, aquelas imagens que nós vimos de drone, caminhões, esses veículos foram vistoriados sim, está confirmado isso na manhã de hoje. Não foi encontrado ninguém nesses veículos, nem dos veículos e nem caminhões. A expectativa agora é de encontrar, talvez embaixo da terra, nos bolsões de ar que possam existir, o Rivaroli falou muito bem isso, e também em relação à possibilidade de pessoas terem sido levadas, terem caído no leito do rio, e a partir daí serem encontradas aqui no leito do Rio São João. E essa é a correnteza que se forma. Onde nós estamos aqui está um pouco mais leve, mas eu vou virar para o outro lado aqui, ó, lá embaixo dá para ver. É uma correnteza muito forte que acaba dificultando o trabalho das equipes de resgate na manhã desta quinta-feira aqui na região. Rafa e Riva, e só um detalhe, Riva, depois que eu falei com você pela manhã no RN Dia, o pessoal da concessionária pediu que a Polícia Rodoviária Federal nos tirasse ali de cima. Eu acredito que porque nós falamos algumas verdades, eu e você pela manhã, em relação à contenção daquela encosta, que o trabalho podia ser feito, consegui depoimentos de pessoas que falaram que no primeiro desmoronamento que aconteceu, por volta das 2h30, 4 da tarde, chegou a atingir um caminhão. Esse caminhão foi retirado por um guincho da concessionária. Esse caminhão tem até seguro. Essa seguradora chegou a entrar em contato com os caminhoneiros daqui, mas quando eles chegaram lá no local para tirar o caminhão, que havia sido atingido pelo primeiro desmoronamento, a concessionária já havia tirado. Aí tirou o caminhão e liberou a pista, e aconteceu essa tragédia. Riva, Rafa. Obrigada, Riva. Que loucura, né? O Nader sabe muito bem disso. Hoje eu fiz uma cobrança muito séria na concessionária Artérias do Litoral Sul, porque o papel aceita tudo. Não dá para a empresa ficar se manifestando por papel, porque ali ela pode colocar o que ela bem entender. Tem que falar com as pessoas, tem que colocar um representante para dar a cara a tapa e ser questionado, ser confrontado e dar a versão da empresa. Porque a informação que se tem é que a empresa poderia ter fechado a rodovia antes, porque ela tinha o aviso de que vinha desbarrancando já e tinha muita água na pista, tinha muita lama na pista. A empresa fala que aquele trecho não era um trecho perigoso. Tanto era que caiu. E que faz a supervisão constante. Mostrem isso. Digam isso. Apresentem isso para todos nós. A gente precisa dessa confrontação de ideias neste momento. E as câmeras? A informação que eu tenho de bastidor é que as câmeras não estão funcionando no monitoramento. Ué, faz o confronto. Quem passou pela PRF
que é a câmera de cima, e na câmera de baixo, quem não passou, você consegue saber quais são os veículos que estão por ali. É uma coisa simples, de gravação simples, de você fazer essa comparação. Por que isso não está sendo feito? A empresa, no que diz respeito a falar com as pessoas, a trazer os esclarecimentos, e ninguém está procurando culpado. Nós estamos buscando soluções para que uma tragédia como essa não se repita. Ainda mais em sabendo que ela pode ser evitada. A empresa não está colaborando. Não está. As perguntas vão por e-mail e as respostas são evasivas. Tá na hora de sentar com a imprensa pra gente representar as pessoas, fazer essa confrontação e saber de fato o que houve por ali, como nós vamos evitar. O trabalho da Artéris na comunicação sobre o fato está terrível, de ruim para péssimo. Vocês prestam um serviço que é licitado, mas que tem a ver com a população, que é público. Vocês têm obrigação de falar com a gente. Não é por e-mail respondendo depois de 2, 3, 4 ou 5 horas. É obrigação de vocês. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho mais detalhes sobre isso, inclusive sobre a nota aí para dar o lado até o momento aí da concessionária, que é essa que o Riva tá criticando, dizendo que foi vaga e que as respostas precisam ser mais diretas. Inclusive daqui a pouco a gente vai trazer até uma polêmica aí, Rivaroli, com a Polícia Rodoviária Federal, mas isso é já, tá? Que está negando que tenha dito aí, que questionando, por exemplo, o posicionamento e as decisões da Artéris. Aliás, teve uma sonora ontem que gerou controvérsia aí na coletiva. Porque quem tinha que fechar a rodovia? Eles disseram que foi a Artéris que tinha que ter feito todo o controle. Tá gravado. Inclusive isso. Colocaram que é uma, abre aspas, essa é uma questão da própria concessionária avaliar e agir de acordo com os levantamentos históricos que se tem no local. Mas daí agora a PRF está dizendo que não estava confrontando, estava apenas dizendo que quem avalia... Mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque na hora da responsabilidade sobre as questões, Rivaroli, é muito e-mail e a gente vai vendo o ritmo das ações e explicações, tá certo? Rafa, num momento como esse de crise, você mandar um e-mail para ser respondido? Não. Isso é brincadeira, né? Tem que explicar direitinho. Cadê o porta-voz? Porque a nota que eles disseram anteriormente falava que tinham certeza que não tinham indícios de um possível deslizamento. Então explica como é que foi feito esse monitoramento. Como é que vocês fazem isso? Cadê esse relatório técnico com os detalhes demonstrando segurança e tal? A gente vai aprofundar evidencia as coisas, né, Rafa? Esse debate mais pra frente.